Daí, pessoal, mais uma resolução. Dentre os gráficos abaixo, o que pode representar a função f de x igual logaritmo de x na base 2 sobre logaritmo de x na base 3 é. Então eu tenho uma função logarítmica aí, né, uma divisão na realidade de dois logaritmos, e eu quero saber qual o gráfico que melhor representa essa função. Então olha só, a função que eu tenho aí é essa aqui, ó, f de x igual a divisão de logaritmo de x na base 2 por logaritmo de x na base 3. Bom, o que me chama atenção aí nessa função é que eu tenho uma divisão de dois logaritmos e as bases são diferentes. Então, quase que por intuição, eu vou fazer com que essas bases fiquem iguais. Então eu tenho duas opções. Ou eu transformo o de cima, esse logaritmo de cima, em base 3, ou eu transformo o de baixo, esse logaritmo, em base 2. Ou ainda, né, uma terceira opção, que não é muito viável, mudar os dois logaritmos para uma terceira base qualquer. Então, de qualquer forma, o meu objetivo inicial é transformar esses dois logaritmos para uma base comum. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o logaritmo de baixo, tá? Então olha só, eu vou pegar esse logaritmo aqui e vou mudar a base dele para base 2. Já que o de cima é base 2, eu vou mudar o de baixo. É opção minha. Eu escolhi mexer no denominador. Então eu vou fazer um rascunho aqui, ó. O logaritmo desse x na base 3, eu vou realizar aí uma mudança de base. E eu quero mudar para base 2, para ficar igual ao de cima. Então olha só, aqui eu tenho uma divisão de logaritmos na base 2. Vou aproveitar aqui então, olha só, como que se faz mudança de base? Se eu tenho um logaritmo de um número A numa base B, e eu quero mudar esse logaritmo, vou botar aqui, ó, mudar para uma outra base. Eu vou escolher aqui mudar para a base C. Então como que fica isso? Bom, primeiro eu tenho uma divisão de dois logaritmos. Então log dividido por log. Como eu quero mudar para a base C, esses dois logaritmos estarão escritos nessa nova base, base C. Este A que é logaritmando original continua logaritmando no numerador. E essa base do original se transforma no logaritmando do denominador. Então quase que fica a mesma coisa, né? Então muda para a base C, os dois logaritmos estão dividindo, o A permanece aqui, ó, logaritmando em cima, e essa base vira um logaritmando no denominador. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Estou mudando de base 3 para base 2. Então já coloquei os dois logaritmos nessa nova base 2, que corresponderia ao meu C aqui, né? E aí esse x logaritmando continua, e esse 3 que é base, vira logaritmando embaixo. Então tá aí a mudança de base. Então agora eu vou substituir, olha só. Substituir esse aqui, ó, por isso, né? Porque eu mudei essa base 3 aí para base 2. Então vamos ver com que eu fico. Fica então em cima, continua, né? Logaritmo de x na base 2. E embaixo então substitui por logaritmo de x na base 2 sobre logaritmo de 3 na base 2. E aí eu tenho uma divisão de frações. Mantém a primeira, logaritmo na base 2 do x, multiplico pelo inverso da segunda. Então esse logaritmo de 3 na base 2 vai subir, vira numerador. E esse logaritmo de x na base 2 vira denominador. Então olha só, essa fração aqui eu inverti, ó. Peguei a primeira, estou multiplicando pela segunda invertida. Com isso, o que eu obtenho
obtenho logaritmo de x na base 2, logaritmo de x na base 2. Cancelo aqui, né? Simplifico. Me sobra aí logaritmo de 3 na base 2. Portanto, o meu f de x, a minha função f de x, ela pode ser reescrita como logaritmo de 3 na base 2. Então, essa aqui é a minha função f de x. E aí, observo que nessa função, eu não tenho x, né? Então, é uma função que independe de x. E aí, o logaritmo de 3 na base 2 vai dar um número quebrado, mas vai dar um valor constante. Vai dar um número, vai dar sempre um valor. Então, esse f de x aqui, ó, é como se fosse f de x igual a um valor, igual a k. E isso justamente é o que? É a forma geral de uma função constante. E como é o gráfico de uma função constante? É uma reta paralela a x, cruzando no y, justamente no ponto K. Então, eu tenho aí a função constante. Então, eu tenho que procurar alguma coisa semelhante a isso nas alternativas. E aí, a única alternativa que me oferece alguma coisa parecida é justamente a letra A. E tu vê que na letra A, olha só, esse traço da função constante só se manifesta na parte aqui, ó, positiva de x. E isso faz sentido, por quê? Porque eu não posso ter um x negativo, já que o x está ocupando, olha aqui, ó, a posição de logaritmando, e não existe logaritmo de número negativo, então faz sentido. E da mesma forma eu tenho aqui uma bolinha aberta no zero, ó. Por quê? Porque também não existe logaritmo de zero. Então é como se fosse isso aqui, ó. Logaritmo de A na base B, eu tenho pela condição de existência que o A tem que ser um valor positivo, né? Então, esse númerozinho x aqui, ele tem que ser um valor positivo, não pode ser nem zero nem negativo. Então, é por isso que o gráfico só se manifesta a partir, né, ou se manifesta logo após o zero em diante, tá aqui, ó. Então, esse é o gráfico. Então, realmente, eu fico com letra A, ok? Então, seria isso. Antes de encerrar, eu vou fazer uma coisa, olha só. Eu vou, em vez de mudar o de baixo, eu vou mudar o de cima. Só para ver o que acontece. F de x igual, essa aqui é a função original. Logaritmo na base 2 do x sobre logaritmo na base 3 do x. Então agora eu vou mudar o logaritmo de cima, a base do de cima. Então eu vou mudar essa base 2 do numerador para a base 3. Então eu vou usar a expressão da mudança de base de novo. Logaritmo na base 2 do x igual. Vou usar esse raciocínio aqui, ó, da mudança de base, ok? Então, mudança de base sempre gera uma divisão de logaritmos, log dividido por log. A minha base que eu estou mudando é para a base 3, né? Estou saindo de base 2 para a base 3, para coincidir com a base do denominador. Esse x que é logaritmando, permanece logaritmando no numerador. E esse 2 que é base, vira logaritmando no denominador. Então, fiz essa transformação. Então, agora eu vou fazer a substituição, ó. Em vez desse logaritmo de x na base 2, que eu fiz a mudança de base, eu tenho logaritmo na base 3 do x dividido por logaritmo na base 3 do 2, que é isso aqui, ó. Beleza? E aí, o de baixo continua, né? Logaritmo do 3, logaritmo do x na base 3. Então, olha aí, todo mundo na base 3. E eu tenho de novo, né, divisão de frações. Então, copio a primeira, logaritmo de x na base 3 sobre logaritmo de 2 na base 3.
vezes o inverso da segunda. Então essa segunda aqui é como se fosse sobre 1. Então eu tenho 1 sobre logaritmo de x na base 3. Cancelamento previsto. Logaritmo de x na base 3, logaritmo de x na base 3. O que sobrou para mim aí? Sobrou que f de x é igual a 1 sobre logaritmo de 2 na base 3. 1 sobre logaritmo, ou seja, o inverso do logaritmo, o que que é? Isso permite trocar esses dois de lugar. A base vira logaritmando e logaritmando vira base. Então isso é o mesmo que f de x, né? Quase uma propriedade isso, tá? Então fica logaritmo, olha só, o 3 vira logaritmando e o 2 vira base. Ó, esses dois que trocam de lugar quando for 1 sobre. E aí eu tenho a mesma função que eu já havia calculado antes, né? Confirma que é logaritmo de 3 na base 2, portanto, uma função constante. Isso aí confirma, né, e reconfirma a letra A. Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.